vamos para a palavra de Deus. Olha, eu estou até com vontade de cantar o outro cântico. Não sei porquê, estou assim, estou animado hoje. Olha que coisa maravilhosa. Os irmãos poderiam cantar mais. Hoje a gente vai até meia-noite. O irmão disse assim: Senhor, usa o teu servo no tempo certo. Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas capítulo 1. Evangelho de Lucas capítulo 1. Quem abriu, diga amém. Lucas capítulo 1, versículos 67 a 80. Diz assim a palavra do Senhor: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais, e lembrar-se da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, sem medo, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Que Deus abençoe a sua palavra. Esse é um cântico conhecido como Cântico Benedictus, ou seja, um cântico à adoração a Deus, um cântico àquele que deve ser louvado, adorado, que é o nosso Deus. Este cântico é conhecido como um cântico sacerdotal. Sacerdotal porque foi entoado, foi salmodiado por um sacerdote conhecido por Zacarias. E a história de Zacarias é importante que a gente conheça, porque a história de Zacarias se confunde com a história do Salvador. A Bíblia diz que Deus levantou este sacerdote para que ele servisse no templo do Senhor. E é interessante porque a história de Zacarias é que ele tinha uma esposa chamada Isabel. Os dois já eram de avançada idade. Isabel era estéril. E um dos momentos em que Zacarias tinha que servir no templo, no turno que ele estava reservado e chamado à adoração a Deus, ele tinha que entrar no templo para queimar incenso. E ele entra no templo e queima incenso. A Bíblia diz que do lado direito então do altar aparece um anjo. O anjo Gabriel. E o anjo Gabriel então fala com Zacarias, diz a Zacarias que ele iria ter um filho, e que a sua esposa Isabel conceberia. E então Zacarias fica perplexo com aquela palavra do anjo, porque ele diz: como pode? E então ele diz, o anjo diz:
Zacarias, eu vim da parte do Senhor, e por causa da tua dúvida, por causa da tua incredulidade, tu ficarás mudo. E então a Bíblia diz que Zacarias, quando sai do templo, ele apenas fica gesticulando, ele fica balbuciando, ele fica ali espantado, querendo se comunicar com as pessoas que estavam em torno do templo, fora do templo, aguardando o sacerdote com libação e com expressão de confissão de pecados e de adoração a Deus. Mas Zacarias não fala absolutamente nada. E o povo então percebe que Zacarias tinha estado na presença do Senhor. Algo sobrenatural tinha acontecido com Zacarias. O texto diz ainda que Isabel, ela concebe então uma criança, ou melhor, o seu ventre tem um menino. E esse menino fica à mercê de Isabel, em sua casa, fechado, sem falar com ninguém, durante 5 meses. E existe algo interessante, porque quando o anjo Gabriel disse que Zacarias e Isabel teriam um filho, ele disse o nome do filho. E qual era o nome? João. E depois de 9 meses nasce então o menino, e o menino precisa agora ser apresentado diante do sacerdote no templo, no 8º dia, para ser circuncidado. E ali acontece algo poderosíssimo, porque as pessoas começam a perguntar então qual o nome que daria àquele menino, e todos entendiam que, segundo a tradição, deveria então cunhar o nome do pai. E Isabel disse: não, o nome desse menino será João. E todos então olham para Zacarias e como que perguntando: Zacarias, é isso mesmo? E diz a Bíblia que Zacarias escreve numa tábua o nome da criança. E qual é o nome da criança? João. E quando escreve o nome João, há uma manifestação poderosa de Deus. Zacarias então abre a boca, começa a falar. Aquele estado de mudez agora se torna um estado de falante. Começou a expressar-se, começou a falar. E aí então há uma implosão no coração de Zacarias, a ponto dele começar a se expressar, como diz no versículo de 67 do capítulo 1 e o versículo 68, de que Zacarias, ele cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, então começa a cantar ao Senhor, começa a jubilar-se com Deus, começa a salmodiar a Deus, começa a entoar um cântico inspirado, cheio do Espírito Santo ao Senhor. E esse cântico é o cântico bendito. E esse cântico bendito é um chamado à adoração, é um cântico à adoração. E eu quero compartilhar com vocês 3 razões, de maneira bem objetiva, desse cântico que Zacarias entoou a Deus, por causa da manifestação gloriosa de Deus em responder o anseio do coração de Isabel, recebendo de maneira miraculosa um filho, e nele, em saber que agora ele tinha um rebento, ele tinha um primogênito, ele tinha um filho. E ele então canta. E eu creio que esse cântico que nós lemos aqui expressa pelo menos 3 razões que eu quero pensar com você.
Primeiro, Zacarias, ele canta um cântico de adoração àquele que trouxe redenção aos perdidos. Ele canta, ele salmodia, ele celebra aquele que trouxe redenção aos perdidos. Versículo 68, observe o texto. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, o que ele disse, vamos ler juntos? Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Zacarias adora a Deus reconhecendo de que o Senhor redimiu o seu povo, mas não somente redimiu, o texto começa dizendo que ele visitou. Deus se manifestou profeticamente, Ele está lançando luz de maneira profética dessa visitação maravilhosa, extraordinária, a manifestação de Deus através dos tempos, através das eras, de que Deus iria visitar o seu povo, como diz Paulo em Gálatas capítulo 4, na plenitude dos tempos, Deus enviaria o seu Filho unigênito, como Ele assim o fez. Então Ele está dizendo que Deus visitou o seu povo para redimi-lo. Esse é o propósito da adoração de Zacarias, é de declarar que o motivo pelo qual Deus visitou o seu povo foi para redimi-lo. E a palavra redenção, ela é fortíssima, é um pagamento que é feito por um preço, e essa redenção tem um sentido de resgate, tem um sentido de redimir mesmo, de pegar, de tirar. É algo extraordinário. A ideia é aquela mesmo que nós encontramos na Bíblia, que diz que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu querido, minha querida, Natal só tem sentido se nós termos a visão de que Cristo é o nosso Redentor. Sabe, vivemos numa era cheia de mercantilismo mesmo, uma era extremamente de um capitalismo selvagem, um grau de competitividade tão grande que existe hoje, que as pessoas não têm sensibilidade para com o outro. Há uma guerra, há um bater de ombros, há uma luta por sobreposição, e me parece que nesse afã, quando a gente chega no final de ano, no Natal, a gente fica assustado quando a gente ouve, quando a gente assiste tanta gente falando de tantas coisas, de tantos presentes, de tantos compartilhar de festas e celebrações, mas totalmente dicotomizada, separada, muitas vezes acéfala em relação ao conteúdo, ao sentido verdadeiro do Natal. Meu irmão, minha irmã, quando a gente chega no dia 24 e no dia 25, nós precisamos entender que esse período é um período de celebração, porque Cristo Jesus nos visitou e nos alcançou pela sua graça, nos redimiu, pagou um preço altíssimo, que foi a sua própria vida, por causa de mim e por causa de você, por causa de todos nós. E aí então, em resgate a nós podemos dizer: muito obrigado, Senhor, porque o Natal tem sentido. O Senhor é o meu Salvador. O Senhor é o meu Salvador. Então o Natal não pode ser apenas uma celebração no dia 24 e 25, o Natal tem que ser todo dia. O Natal tem que ser visto nessa mesma perspectiva. Deus visitou-nos para nos redimir, para nos salvar, para nos tirar das garras do inferno, para nos libertarmos de toda ação do mal contra as nossas vidas. Esse é o Natal. É tempo de nós cantarmos, salmodiarmos aquilo que Deus fez em nós. Você lembra ainda do dia em que você teve um real encontro com Jesus? Você lembra do dia em que você
Percebeu claramente de que algo novo estava acontecendo na sua caminhada? Talvez aqui nesta noite existam pessoas que ainda não tenham a ideia do sentido do Natal, e talvez Natal significa festa, celebração, encontro, sociabilidade, troca de presentes. Talvez isso ainda esteja na mente e no coração secularizado da nossa geração. Mas eu quero dizer para você que o Natal e o sentido do Natal é que Deus nos visitou para nos redimir pela sua graça misericordiosa, para com a sua bondade para conosco. E então hoje estamos reunidos aqui para dizer: é Natal, é Natal, é Natal, é Natal. Cristo Jesus veio, o Verbo encarnado, e Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. É esta manifestação linda do projeto divino, desta aliança extraordinária na eternidade, de Deus enviar o seu único Filho por causa de mim, por causa de você, e que você saia daqui com essa compreensão clara de que Natal significa visitação de Deus para a nossa redenção. Segundo chamado desse cântico que eu vejo em Zacarias aqui, é que o Senhor Deus, através desse homem, nos faz adorar, nos faz cantar esta adoração àquele que deu libertação a quem estava sob o tacão do inimigo. Então nós temos que cantar hoje aqui àquele, o nosso Deus, o bendito seja Deus Todo-Poderoso, que deu libertação a quem estava sob o tacão do inimigo. E o que me chama a atenção está aqui no verso de número 69, observe: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi seu servo, como prometera desde a iniquidade por boca dos seus santos profetas. E aí ele começa: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se de sua santa aliança, aliança feita na eternidade, aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó, aliança com Davi, aliança com homens de Deus na história. Mas ele diz: de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Zacarias estava cantando, ele estava cantando a libertação. E no original, a ideia desse texto é uma espécie de uma imagem, é uma descrição de uma imagem de um povo que estava sendo atacado, um povo que iria ser cativo, um povo que iria ser dominado pelas forças do mal. Então Zacarias profeticamente, ele então entende do que estava acontecendo ali naquele cenário, nesse arquétipo maravilhoso de olhar para a bênção de Deus, de ter o seu filho como atalaia, como precursor, como aquele que iria aplainar os caminhos do Senhor, que é João Batista. Ele tem essa contemplação, mas ele tem uma contemplação muito maior ainda, de que aquele todo-poderoso, esse Deus extraordinário, não iria permitir que o inimigo pudesse dominar um povo, subjugar um povo. Não! Sabe, é isso que nós temos que cantar no dia de hoje. Nesse Natal nós temos que cantar que o inimigo das nossas almas, Satanás, queria nos levar para o mundo da perdição, queria nos involucrar pelas forças do mal, subjugando, espoliando a nossa vida. Hoje nós devemos cantar a Deus pelo grande livramento, pela grande libertação que Ele nos fez. Porque é possível que pessoas estejam vivendo essa luta, essa batalha, esse enfrentamento de forças do mal, militando, guerreando no mundo espiritual contra a sua vida, contra a sua casa.
Mas nesse Natal, lembre-se, Jesus é o Natal, é o Verbo encarnado, Jesus é o nosso Deus Todo-Poderoso, e se há um movimento contrário, um levante do inferno contra a sua vida, hoje você precisa não somente ficar preocupado, com medo, com receio, angustiado, assustado com as lutas do mal, não, hoje você precisa sair daqui adorando a Deus, dizendo: é Natal, é Natal, é Natal, porque a minha vida foi liberta por Jesus. Satanás, você não tem mais poder sobre a minha vida. Forças do mal, vocês não têm mais poderes sobre a minha família e nem sobre os meus sonhos, meus projetos. Não, vocês não têm mais poder sobre a minha vida. E hoje eu vou cantar, hoje eu vou adorar, hoje eu vou celebrar a vitória, porque eu sei que o meu Deus já desfez toda a obra do inferno, despedaçou a lança, carruagens e cavaleiros das forças do mal se levantaram, mas foram todos frustrados, porque o Senhor nos libertou, nos alcançou e nos deu a vitória, em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa! Por isso é Natal. Então hoje é dia de cantarmos, hoje é dia de adorarmos, hoje é dia de entendermos de que o Senhor nos libertou. Ninguém mais está sob o tacão do inimigo. Ele pode até fustigar você, ele pode até querer oprimir você, ele pode até querer gerar em você incertezas, inseguranças, mas é até aí que ele vai. Sabe por quê? Porque aqueles que são nascidos de Deus, como diz em 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19, aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não toca. Então adore a Deus, dizendo: a minha casa já foi liberta, não há outro jugo, não há outra força, não há um levante, porque esse meu Deus é maravilhoso, esse Deus me tira das mãos do inimigo. E aqueles que se levantam, que odeiam a minha vida, que se levantam contra a minha vida, todos os ataques também serão frustrados, e eu não vou temer, eu não vou me assustar, porque o Senhor é conosco. Sabe o que está acontecendo? É que talvez nós não estejamos percebendo que nós estamos guerreando com pessoas que nós não precisamos guerrear. Talvez nós estejamos criando lutas dentro de lugares onde nós não precisamos lutar. Há muitas famílias divididas, há muitos amigos e amigas que brigaram por alguma situação este ano e começaram a levantar uma bandeira de guerra. Há muitos casais que estão se guerreando, há muitos filhos em relação aos seus pais que estão em guerra, e pais em relação aos seus filhos. Meus irmãos, minhas irmãs, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante diz que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças do mal instaladas nas regiões celestiais. Esta é a nossa luta, essa é a nossa batalha. Pare de guerrear com seu irmão, pare de guerrear com seu amigo, pare de guerrear com alguém que você construiu um relacionamento maravilhoso. Em nome de Jesus, abaixe a guarda, abaixe as suas armas e comece a entender que há um mundo espiritual querendo destruir você, destruir a sua família, destruir a sua casa, destruir uma amizade linda que você construiu há muito tempo. Há uma força contrária querendo fazer isso, para que você fique afastado, alienado, jogado ao lado, com sentimento, com angústia, com mágoa, com raiz de amargura. Não, em nome de Jesus, declare a vitória de Deus na sua vida e diga: Satanás, você não vai criar isso na minha vida, e nem com meu irmão, e nem com meu amigo, e nem com minha família. Você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque a minha luta é contra essas forças do mal. A minha luta não é contra o meu irmão, contra o meu amigo, contra o meu filho, a minha filha. Não é. A minha luta e a sua luta está sendo travada no mundo espiritual, e nós precisamos, em nome de Jesus, nos reconciliar com irmãos e irmãs nesse tempo. Apesar de pensarmos diferentes, de
termos pensamentos antagônicos. Acima de tudo, o reino de Deus está em jogo, porque quando nós nos unimos e nós percebemos que podemos viver e conviver com pessoas que pensam diferente, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai bater em retirada, as forças do mal batem em retirada, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, e você vai viver em paz com a sua casa, com a igreja e com seus irmãos e com seus amigos, em nome de Jesus. Está na hora. Aproveite esse ano, aproveite esse final de ano para você fazer isso. Eu não consigo, será que eu vou ligar para alguém que eu falei mal dele? Ligue. Será que ele vai, que eu vou ouvir dele? Não importa. Ligue e diga: meu irmão, há 20 anos nós comíamos juntos, nós bebíamos juntos, nós íamos à igreja juntos, nós nos entretínhamos juntos. Sua família fazia parte da minha família, a minha família fazia parte da sua família. Apesar de nós pensarmos diferente em alguma coisa, eu quero pedir perdão para você e quero reatar o meu relacionamento com você. Irmãos, amanhã é meu aniversário. Amanhã é o meu aniversário. E Deus me deu uma alegria eu vou comer com alguns irmãos à noite. E eu falei para a pessoa que está providenciando, disse o seguinte: vai ser posto uma placa bem na porta daqueles que foram convidados. Eu queria convidar todo mundo, irmãos, mas o boi é pequeno, não dá para todo mundo. Coloquei uma placa e falei para ele: coloque a placa no jantar do meu aniversário, porque existe uma lei lá em casa. Los Angeles sabe qual é a lei. A lei é no dia do seu aniversário. Vocês podem implantar isso também. No dia do seu aniversário, você pode falar o que você pensa, você pode querer comer o que você quer comer, você pode ficar na bênção e ninguém pode falar. Então até amanhã, meia-noite, eu estou assim. Então quem vai amanhã comer um boi comigo, já sabe, vai entrar, e se falar de política, vai sair. Entendeu? No dia do meu aniversário vai ser assim. Não, pastor, eu não estou falando de política partidária, é de política. Pastor, e se falar sobre igreja, religião? Aleluia. Pastor, se falar sobre... Mas vamos falar de outra coisa. Parece que tem crente que não aprendeu a falar de outra coisa na vida. Alguém diz: vai falando, Jeová. Sabe, tem gente que, meu irmão, se alegre, fale, sabe, aquelas coisas simples da vida. É interessante isso. Você lembra quando você estava no mundão? Você lembra? Você falava um monte de coisa, um monte de coisa. Você foi alcançado por Jesus. Aí o cara é alcançado por Jesus, aí ele vira o crente Robocop. Ele põe a Bíblia debaixo das asas, ele entufa o peito, e ele sai pisando assim. E se alguém tocar nele, ele diz: tem que cair, porque a santidade está totalmente nele. Ele não conversa mais com ninguém, ele não tem mais relacionamento com os amigos, ele não vive mais na simplicidade, ele esquece todo mundo, ele se torna um crente chato. Pior coisa que tem é crente chato. Alguém disse: é verdade. Qual é o crente chato? É aquele que tem uma roda de 10 pessoas em volta, quando ele chega, ele olha e diz: cadê o povo? Porque ele é chato. Meu irmão, Jesus te alcançou, redimiu por você, para você ser livre,
sabe? Para você ser livre, não carregue peso mais, não carregue essa coisa toda pesada, difícil. Não, querido, Deus já te libertou. Olha, sai daqui cantando louvores a Deus, exaltando o Senhor. Alguém vai lá, viu um negócio lá, aleluia, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Eu vou louvar a Deus porque eu tenho uma família linda. Eu vou louvar a Deus porque Deus alcançou-me com a sua graça, e agora os meus projetos estão acontecendo, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom. Eu vou louvar a Deus, não porque alguém esteja falando algo ao meu respeito, dizendo algo ao meu respeito. Não, eu vou louvar a Deus porque eu sei que Deus sabe quem eu sou, aleluia. Por isso eu vou louvar a Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso comigo. Eu vou louvar a Deus porque eu estou respirando. Dá uma respirada aí, dá uma fungada aí, irmão. Viva em plenitude. Adore a Deus. Irmãos, eu percebi que hoje nós estamos com um relógio novo lá no fundo. Já perceberam o relógio? Dá uma olhada lá no relógio, irmãos. Pode olhar lá. Aquele relógio ali, eu tenho certeza que foi um levante do inimigo. Olha o tamanho do relógio. Não tem erro. Nós estamos aqui para cantar adoração a Deus, porque Ele nos redimiu. Nós estamos aqui para cantar adoração a Deus, porque nós fomos libertos das garras de Satanás. E nós estamos aqui hoje para adorar a Deus, porque Ele é a revelação do nascer de um novo tempo. Dá um aleluia aí hoje, irmãos. Um novo tempo. Observe o texto sagrado, versículo 78. Olha só o versículo 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Eu fico imaginando essa cena. Zacarias está adorando, Zacarias está louvando, e ele sabe que Deus deu o filho a ele e a Isabel para ser o atalaia do Senhor, para ser aquele que vai aplanar o caminho do Senhor, aquele que no meio dos escombros, no meio dos outeiros, ele vai endireitar para que aquele que há de vir, Jesus Nazaré, possa estabelecer o seu reino. Mas pasme, esse João Batista, não mais criança, esse servo do Altíssimo, diz o texto sagrado, que ele olha para Jesus passando com seus discípulos, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele chega a dizer: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E quando ele se depara com Jesus no momento do batismo, onde a presença do Espírito Santo em forma de pomba está ali, onde o Filho de Deus está presente, onde uma voz dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, a Trindade augusta naquele lugar, ele diz: Senhor, eu não sou digno de te batizar. Porque ele reconhece quem estava ali. Quem estava ali na presença dele é o sol nascente, é o sol da justiça, aquele que iria iluminar onde há sombras e sombra de morte. Mateus capítulo 4 diz que esse é aquele que vai passar pela terra de Zebulon e Naftali, e no lugar onde há sombras
onde há derrotismo, onde há fracasso, onde há morte, onde há dor, Ele vai chegar e vai trazer vida, vai iluminar os pés daqueles que andavam em trevas, aqueles que só viam escuridão. Agora o sol da justiça, a luz do mundo, iria iluminar toda a humanidade, todo aquele que foi redimido, alcançado, e aqueles que serão redimidos, alcançados para a glória de Deus. Meu irmão, cante hoje aqui, você não anda mais em trevas. Cante hoje aqui, você não anda mais em escuridão. Cante hoje aqui, que você vive sob a luz do mundo, que é Jesus Cristo. O seu caminho não é caminho de morte, não é caminho de fracasso, não é caminho de horror, não é caminho de dor, não é caminho de sofrimento. O seu caminho em meio às intempéries da vida é um caminho de vitória, porque a luz do mundo iluminou você e a sua casa para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Já raiou, já raiou. A luz de Cristo já raiou. Saia daqui cantando isso. Já raiou, já raiou. Há um novo tempo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu espero que esse Natal aponte para 2023, que você não viva mais sob o espectro de uma vida infeliz, de uma vida sem paz, de uma vida sem esperança. Que você saia daqui hoje de que já raiou um novo dia, um novo tempo. Já raiou tempos novos nas nossas vidas, não por causa dos homens, mas por causa de Jesus. Que 2023 vocês continuem cantando louvores a Deus, dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor me redimiu. Que vocês possam continuar cantando: obrigado, Senhor, porque eu fui liberto das forças do mal e o inimigo não prevalece mais sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, porque hoje eu posso dizer que a luz do mundo resplandeceu na minha vida. Por isso eu creio que o Senhor falou é verdade na minha vida. Eu agora vou reluzir a sua luz para a glória de Deus. Já raiou a esperança, Jesus, a esperança da glória. Que seja assim sempre na nossa vida. Cante, adore, salmodie, expresse seu louvor a Deus, e não se preocupe com o que as pessoas vão pensar. Apenas adore.